Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre carga elétrica, quais as suas origens e quais as forças que são associadas à existência aí dessas cargas elétricas. Para outros vídeos e também para rever o vídeo dessa aula, você pode assinar o meu canal no YouTube. A origem da carga elétrica, do conhecimento que nós temos sobre a carga elétrica, ele remonta ao período aí de entre 640 e 548 a.C., quando Tales de Mileto, pelo que nós sabemos, foi a primeira pessoa a perceber a existência das forças elétricas. Ele atritou um pedaço de âmbar atritado com pele de gato. Ele observou que após atritar o âmbar com a pele de gato, esse âmbar conseguia atrair corpos leves. Hoje nós conseguimos fazer algo semelhante sem ter que usar o âmbar e a pele de gato, mas com um pedaço de cano de PVC atritado com uma flanela. Ele também começa a atrair pequenos pedaços de papel. Ele deu o nome de eletricidade devido ao nome elétron, que é a palavra grega para âmbar, e daí que vem o termo eletricidade que nós usamos até hoje. Qual foi a surpresa que eles tiveram ao perceber que esse bastão de âmbar, que não tinha naturalmente uma propriedade de atrair pedaços de folhas secas, simplesmente após ser atritado com um pedaço aí de lã ou de algodão, no caso, historicamente foi a pele de gato, ele passava a ter essas propriedades. Hoje nós sabemos que também um pedaço de borracha, um bastão de vidro ou mesmo plástico, como eu disse, o PVC, quando atritados com lã ou com algum pano como flanela, eles passam a ter esse efeito similar, que hoje nós chamamos de estática, né, da eletrostática. Hoje nós sabemos que esses materiais, quando são atritados, eles são eletrizados, ou seja, eles perdem elétrons ou cedem elétrons, ficando com um excesso de carga que naturalmente os materiais não possuem. Em geral, o âmbar, o plástico, todos eles têm cargas positivas e negativas na sua estrutura atômica em número igual. Quando algum fenômeno como o atrito, aí com um pedaço de pano, faz com que cargas sejam removidas, ele fica momentaneamente com um excesso de carga. Vou passar um videozinho para vocês de como é que seria isso. Então observem que se nós atritarmos esse pedaço de plástico com um pano, ele adquire aí a capacidade de atrair pequenos pedaços de papel. É uma experiência que todos podem repetir em casa, usando também um pedaço de cano de PVC com pequenos pedacinhos de papel. Vocês vão observar que o fenômeno ocorre. Então essa eletrização foi aí o primeiro contato que nós tivemos, né, a nossa civilização teve com a existência de uma força que fica oculta na matéria, no seu estado natural, mas que aparece apenas com um evento simples como esse, em que nós temos atrito entre dois elementos. Como é que nós fazemos hoje para investigar aí esse tipo de fenômeno? Um objeto muito interessante, que tem alguns tipos deles e que também pode ser feito em versões domésticas, é o eletroscópio de folhas. Ele consiste de quê? Uma haste metálica e apoiado sobre ela duas lâminas de algum metal, mas essas lâminas têm que ser bem leves, bem fininhas. Nos equipamentos profissionais é uma lâmina de ouro, tá? Bem fininha. Mas também pode ser feito com algum outro tipo de metal, desde que seja uma folha bem fina e bem leve. Essa haste metálica tem que passar por uma rolha que vai funcionar como um isolante e chegar a uma esfera também metálica com material condutor. Qual é a ideia? Quando eu aproximo dessa esfera algum material eletrizado, ele vai causar uma redistribuição das cargas elétricas em todo esse conjunto aqui composto da folha, das lâminas, da haste e da esfera.
E como ele vai atrair para cá uma carga, um excesso de carga negativa, ou vai repelir daqui carga negativa, gerando um excesso da carga aqui, essas duas folhas vão acabar se afastando, elas vão abrir, como a gente pode observar melhor na imagem seguinte. Olha. Aqui foi aproximado do eletroscópio de folhas um bastão com excesso de cargas positivas. O que aconteceu? Esse bastão foi atritado com um pano, o pano removeu cargas negativas do bastão e aí ele ficou com excesso de carga positiva. Ao aproximarmos ele do eletroscópio, essas cargas positivas em excesso atraíram cargas negativas do conjunto metálico e esse excesso de cargas negativas que fluiu aqui para a superfície acabou gerando um excesso de cargas positivas na parte de baixo e na folha. E aí, como na folha ficam os dois lados com cargas iguais, elas se repelem e a gente observa aí que a folha vai abrir. O oposto, se eu aproximasse daqui um bastão ou qualquer outro elemento com excesso de cargas negativas, o que ele iria fazer? Ele iria gerar um excesso de cargas positivas aqui, né, como repelindo elétrons dessa região e gerando um excesso de cargas negativas aqui. E de novo nós teríamos a folha se abrindo. Então esse tipo de instrumento serve para detectar aí, né, para demonstrar a existência do fenômeno da eletrostática, né, da repulsão de cargas elétricas, tanto para um objeto com excesso de carga positiva quanto para um objeto com excesso de carga negativa. Uma outra versão do eletroscópio de folhas ou de lâmina é esse daqui. Nesse caso, a lâmina é de um outro tipo de metal, não é ouro, mas é uma lâmina também bem fininha, né? E o que acontece é que naturalmente ela fica na posição paralela a esse eixo. Quando algum material com excesso de carga chega aqui em cima, se aproxima aqui em cima do arco de eletrização, é gerado um desequilíbrio de cargas elétricas, né? A gente tem cargas de um tipo aqui em cima e cargas do tipo oposto aqui embaixo, e isso faz com que as folhas da lâmina se afastem. Vamos mostrar como é que isso ocorre. Então observem que inicialmente a folha está aqui em paralelo ao eixo, ele vai atritar o plástico com a flanela e aproximar lá da parte superior. Olha o que aconteceu, a folha levantou. Por quê? Aqui passou a existir um excesso de cargas iguais de um lado e do outro, como vocês veem novamente. Na sequência, o que ele fez? Ele tocou com o plástico aqui em cima e daí a distribuição de cargas ficou permanente. Por isso que no vídeo o material ficava parado, né, como agora. Quando ele faz isso, ele toca com a mão e descarrega o elemento e descarrega o eletroscópio. O que significa descarregar nesse caso, que ele fez agora novamente? Tocou e vai descarregar. A Terra, ela tem uma capacidade muito grande de prover cargas elétricas para reequilibrar algum sistema que passa por um desequilíbrio momentâneo. Então, ao tocar no eletroscópio, a pessoa serviu como um fio condutor. A Terra cedeu ou recebeu o excesso de cargas de maneira a reequilibrar o número de cargas positivas e negativas no eletroscópio. A Terra sempre busca fazer isso. Por exemplo, nos episódios em que as pessoas trafegam com veículos durante bastante tempo em lugares secos, quando o veículo para e a pessoa toca na lataria do veículo, já do lado de fora do carro, ele pode levar um choque, sim. E por que isso acontece? À medida que o veículo trafega, ele vai sofrendo atrito com o ar e o ar vai arrancando cargas negativas do veículo. Isso faz com que o veículo, a lataria, né, do veículo, fique com excesso de cargas positivas. Enquanto você está dentro do carro, isolado, né, e o carro tem um isolamento
com relação ao asfalto por conta dos pneus, a borracha atua aí como um isolante, o carro, a lataria do carro fica com esse excesso de cargas. Quando você para o automóvel, sai dele e, estando com os pés no chão, toca na lataria, o corpo de quem fez isso funciona como um condutor que vai servir à Terra para reequilibrar a distribuição de cargas e neutralizar essa distribuição de cargas no metal, na lataria do veículo. O gerador eletrostático de Van de Graaff também, que nós temos um lá no laboratório da FATEC, ele é bem interessante para a gente entender como é que funciona essa questão das cargas elétricas que aparecem na medida em que algum processo é realizado para arrancar cargas elétricas de um ou outro elemento. Como é que funciona o gerador de Van de Graaff? Aqui tem um sistema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fica arrancando cargas elétricas de uma correia. Essa correia aparece aqui em cinza, né? E ela fica girando aqui dentro. Essa correia com excesso de cargas, ela acaba alterando a distribuição de cargas dessa esfera que é oca, né? Ela vai atrair para a parte interna da esfera oca cargas opostas ao excesso de cargas que ela tem, e a superfície vai ficar com um excesso de carga do tipo oposto. Por exemplo, vamos lá, a borracha girando aqui fica com excesso de cargas positivo, e ela atrai as cargas negativas para a parte interior da esfera. Com isso, a superfície da esfera fica com excesso de cargas, até um ponto em que essa outra esfera que está conectada aqui à Terra, ela acaba reequilibrando a distribuição de cargas na esfera, cedendo ou recebendo elétrons. Vamos ver como é que isso ocorre? Observem, esses raios, nada mais, né, esse conjunto aqui de raios, nada mais é do que elétrons saltando de um lado para o outro para reequilibrar a distribuição de carga elétrica. Vejam que a correia está trabalhando aqui, ela está rodando e ela está continuamente induzindo aí uma alteração na distribuição de cargas elétricas nessa esfera. E a esferinha aqui menor, ela acaba trabalhando para reequilibrar. Então vejam vocês aqui, ó, a correia nessa imagem circulando, ela gera um excesso de cargas positiva, que atrai cargas negativas aqui para a parte interior e deixa um excesso positivo de cargas na parte externa da esfera maior. E aí a esferinha acaba contribuindo para o reequilíbrio, né? Faz o trabalho de reequilibrar, e esse daqui é o gerador eletrostático de Van de Graaff. Uma pergunta que a gente deve responder agora é: quantos tipos de cargas elétricas existem na natureza? Quando nós pensamos na força-peso, na massa, só existe um tipo de massa. Massas se atraem, né? A força de atração, ela é de um tipo só, ela é sempre de atração. Já no caso das cargas elétricas, nós vamos observar que é um pouquinho diferente. Vamos ver um vídeo. Reparem só, a gente tem aqui um outro tipo de eletroscópio de folha, e agora eu vou pegar um plástico que foi atritado e ele deixa o eletroscópio alterado, tá? Quando ele toca com o plástico no eletroscópio, ele gerou um excesso de cargas. Agora, com um pedaço de madeira também atritado, vejam que ele conseguiu o fenômeno oposto. Isso indica que o tipo de carga elétrica em excesso no plástico é diferente do tipo de cargas elétricas em excesso agora na madeira, que aparece aqui. Com isso, nós podemos concluir que existem dois tipos de cargas elétricas, que nós poderíamos chamar de X e Y, I e J, mas historicamente elas foram chamadas de positiva e negativa. Por isso, até hoje, nós trabalhamos com a existência de dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas negativas.
O que nós vemos nesse vídeo é que quando as cargas elétricas são iguais, como ocorre aqui na haste e na folha, as cargas se afastam. Quando eu coloco dois tipos de cargas diferentes, como quando ele troca o elemento que ele aproxima aqui da haste superior do eletroscópio, existe um processo aí, uma força de atração. Por isso, nós podemos dizer que cargas elétricas de tipos iguais, ou seja, duas cargas negativas ou duas cargas positivas, elas se repelem, ou seja, surge aqui uma força de repulsão que busca afastar essas cargas umas das outras. Já quando as cargas têm sinais opostos, tipo mais e tipo menos, a força que aparece é de atração. Então, diferente das massas, que só tem força, né, de atração, que é o caso da força-peso, né, a Terra sempre atrai as massas, não existe um tipo de massa que ela vá repelir. Então, no caso das massas, a gente só tem a atração. No caso das cargas elétricas, existem dois tipos. As cargas iguais, sejam duas cargas negativas ou duas cargas positivas, elas têm aí uma força de repulsão entre elas. As cargas opostas, elas se atraem mutuamente. Isso também pode ser visto nesse outro tipo de experimento, onde a gente tem duas esferas carregadas e que elas, quando têm cargas iguais, elas se afastam, existe um ângulo de abertura aqui nesse eixo, e quando elas são carregadas com cargas opostas, elas se atraem e redistribuem as cargas elétricas, buscando aí a neutralidade, que é o que a natureza sempre busca, um reequilíbrio do número de cargas positivas e negativas. Tá? O que nós fazemos em nossas residências, inclusive nos equipamentos eletroeletrônicos e nos equipamentos eletrodomésticos também, é que para garantir que, se por acaso ocorrer algum desequilíbrio de cargas elétricas, o que pode ser perigoso porque ao tocar num equipamento que está com excesso ou ausência de cargas, nós servimos como condutor que vai redistribuir essas cargas. Ou seja, se você tocar no equipamento que está com excesso de cargas positivas ou negativas e você tocar nesse equipamento e estiver conectado ao piso, você vai funcionar, né, o seu corpo vai funcionar como o condutor do equilíbrio, ou seja, cargas elétricas vão fluir pelo seu corpo e isso é um choque elétrico. Tá? É por isso que os equipamentos eles têm a chamada conexão terra, que é uma ligação desses equipamentos à terra que garante que, se um desequilíbrio momentâneo ocorrer, a Terra vai suprir ou vai receber o excesso de cargas negativas momentâneo, de maneira a reequilibrar o equipamento e a preservar aí a segurança dos usuários. A lei de Coulomb, ela mostra para a gente como funciona aí, né, matematicamente, como que a gente descreve do ponto de vista matemático a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Os estudos empíricos, né, as experiências mostram que quanto maior a quantidade de carga elétrica, aqui a gente tem duas cargas elétricas, Q1 e Q2, maior a intensidade da força de atração ou de repulsão. E quanto maior a distância entre estas cargas, menor vai ser a força. E essa variação ocorre com o inverso do quadrado da distância. Então, para calcular a força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas, nós multiplicamos a constante eletrostática, que é dada aqui para vocês 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. Notem que, como a constante eletrostática aqui foi dada em unidade do sistema internacional,
newtons, metro quadrado e coulomb quadrado, é necessário que as cargas elétricas sejam inseridas aqui na unidade coulomb e que a distância seja inserida aqui em metros para que a força seja calculada em newton. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo de duas cargas elétricas, uma de 3 vezes 10 a menos 5 coulombs e a outra de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs no vácuo. E elas estão separadas por uma distância de 15 centímetros. Vamos resolver este exemplo? Bom, pessoal, o exercício aqui nos pede para calcular a força entre duas partículas, né, duas cargas pontiformes. Essas cargas têm aí as intensidades de 3 vezes 10 a menos 5, então uma das cargas tem Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. A outra carga tem intensidade igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a distância entre as duas cargas, a distância entre 1 e 2, centro a centro, é de 15 centímetros. Com relação às cargas, a gente não precisa fazer nenhuma alteração, já que elas já foram dadas em coulombs. Com relação à distância, a gente precisa fazer a conversão de centímetros para metros. Então, lembrando que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, ou seja, centésima parte do metro. A gente pode escrever ou 0,15 metros, ou então deixar nesta forma com a potência de 10, o que será mais fácil para a realização do cálculo. A força eletrostática, chamada força de Coulomb, tem a seguinte forma: constante eletrostática vezes produto das duas cargas dividido pela distância entre estas cargas elevado ao quadrado. A constante eletrostática ela é igual a 9 vezes 10 elevado à nona potência newtons dividido por coulomb ao quadrado vezes metro quadrado, de maneira que, ao ser multiplicado pelas cargas e dividido pela distância ao quadrado, aqui na equação, a gente tem o resultado da força em newton. O que falta agora é simplesmente substituir todos os fatores aqui na equação da lei de Coulomb. Então, F igual a 9 vezes 10 a nona, vou deixar a unidade aqui, newton, por Coulomb ao quadrado vezes metro ao quadrado, vezes a primeira carga, né, o Q1, 3 vezes 10 a menos 5 Coulomb, a segunda carga, 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, e por último vamos dividir pela distância 1 sobre 15 vezes 10 elevado a menos 2 metros, e tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Então, pessoal, a força de Coulomb pode ser calculada, né, a partir desses dados. Eu vou separar aqui a multiplicação dos números que não têm a potência de 10, das potências de 10, para ficar mais organizado. Então, ficaria assim, 9 vezes 3 vezes 5, dividido por 15 vezes 15. Vezes, e aí, as potências de 10. 9 menos 5, menos 6, e aqui 10 elevado a menos 2 fica 10 elevado a menos 4, que passando para o numerador vai aparecer como mais 4. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, nós podemos simplificar aqui dividido 15 por 15. 9 e 15, a gente pode dividir os dois por 3, ficaria aqui 3 e aqui 5, portanto 3 quintos. Tá? A soma
desses fatores aqui, 9 menos 5 menos 6, menos 2 mais 4 mais 2. Então, o resultado é que a força entre estas duas cargas, força F, é igual a 3/5 vezes 10 elevado a 2 ao quadrado. Ou seja, 0,6 vezes 10 elevado ao quadrado, ou ainda uma força de 60 newtons é a intensidade da força entre estas duas cargas. Este vídeo e outros podem ser encontrados no meu canal do YouTube e algumas informações também estão disponíveis na página do Facebook. Aguardo vocês lá. Dê o like e assine o canal para que você receba informações sobre todos os vídeos que forem postados lá.